Então, conosco a nossa Rosana, que vai conversar com a gente, vai nos ensinar a utilizar melhor nossas riquezas com base no capítulo 16 do Evangelho, itens 1 a 14. Nossas melhores vibrações para ela, para que ela se sinta perfeitamente harmonizada com o ambiente. Bom, gente, boa noite a todos. Que Jesus, então, nos abençoe a todos na noite de hoje. Como o Jorge falou, nós hoje vamos conversar um pouco sobre emprego da riqueza e desprendimento dos bens materiais. A Viviane já abriu aí um pouco, né, no comentário que ela fez da página, né, falando sobre a responsabilidade que nós temos com a nossa encarnação. E nós que já estamos tendo, não é, a oportunidade de adquirir o conhecimento espírita, nós sabemos que ele já traz para as nossas vidas uma renovação. Porque nós já nos compreendemos como espíritos imortais. Não é? Já compreendemos que a morte não existe. Nós sabemos já que temos que ter uma responsabilidade muito grande com a nossa encarnação. Porque ela foi planejada na espiritualidade maior, com a nossa anuência, ou seja, nós participamos deste planejamento, escolhemos até o tipo de prova que nós precisávamos ter para o nosso adiantamento. Sabemos o tempo, quer dizer, na espiritualidade foi até planejado o tempo em que nós viveríamos aqui, embora com a lei do esquecimento a gente não lembre ao encarnar, mas nós temos um tempo determinado para desfrutar aqui, e esse tempo deve ser desfrutado, né, da melhor forma possível, para que nós, espíritos encarnados, possamos sair vitoriosos da nossa encarnação. Se nós aproveitarmos bem, né, o período encarnatório que nós temos, buscando principalmente o nosso aprimoramento moral, intelectual, através do estudo, do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento da moralidade, dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, do trabalho no bem, porque não há coisa melhor para fazer a gente evoluir do que trabalhar no bem. Trabalhar no bem é o caminho certo, com certeza, para nós evoluirmos. E se fizermos isso tudo, aproveitando bem a encarnação, com certeza nós sairemos vitoriosos, né? Chegaremos do outro lado, sabemos que demos um passo à frente em rumo à nossa evolução, rumo à perfeição. Infelizmente, nós espíritas, que já sabemos disso tudo, porque muitos estão aí na sociedade, com a teoria, com a filosofia de deixa a vida me levar, não é assim? Deixa a vida, o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o tempo é curto, vamos aproveitar a vida, vamos nos preocupar somente em ganhar dinheiro, em gastar dinheiro, ir para a festa, eu tenho uma vida só, eu mereço aproveitar a vida. Muitos estão levando a vida assim. Não sabem, não pensam um minuto que são espíritos, não pensam um minuto que existe Deus, não imaginam o que vai lhes acontecer após a morte, mas nós já temos este conhecimento. E com este conhecimento, nós deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso aprimoramento moral, com o emprego do nosso tempo, com os trabalhos do bem, do que com as posses materiais. E muitos de nós vivemos uma energia só de buscar a posse do ouro, como se diz, né? Do dinheiro, correndo atrás do dinheiro, né? O dinheiro, nunca eu estou feliz com o que eu tenho, eu sempre tenho que ter mais, tenho que ter mais, tenho que ter mais. E a gente não para um minuto para pensar qual a razão disso tudo. A gente não para um minuto para pensar na brevidade da vida. Essa é a palavra-chave, gente, brevidade da vida.
porque nós não sabemos, apesar de lá na espiritualidade, participamos lá do nosso planejamento, com tempo determinado para ficarmos aqui, que pode ser até ampliado, de acordo do que nós estivermos fazendo. Se estivermos, por exemplo, num trabalho no bem, num trabalho importante, de repente esse tempo é ampliado. E esse tempo pode ser encurtado também de acordo com o que eu fiz com o meu corpo físico. Mas então nós não pensamos nisso. Nós não pensamos, por exemplo, que a gente está aqui, muito bem, tomara que nós tenhamos bastante tempo ainda no corpo físico, né? Mas a gente pode dormir e acordar do outro lado. Lembra da Irani, da nossa companheira aqui? Uma trabalhadora do bem, foi dormir numa boa, normalmente, pegou o evangelho para ler, acordou do outro lado. Ainda encontrou espíritos amigos, ainda nem tinha se dado conta ainda que tinha desencarnado, encontrou espíritos amigos lá, conhecidos aqui da casa, que foram na frente, e ela ainda perguntou: fulano, o que você está fazendo aqui na minha casa? Ele: não, Irani, você que está agora na minha casa. Então, a brevidade da vida, gente, a vida é curta. A gente não sabe o que vai nos acontecer. Tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, talvez seja aquele trechinho, seja uma das minhas passagens favoritas, porque nos chama a atenção para isso. É aquela do homem de terra que produzia muitos grãos, ele vivia da agricultura. E ele estava acumulando tantos grãos, tantos sacos de grão, porque a produção dele estava dando bem, né? E ele tinha um celeiro lá, aquele quartinho para guardar aqueles sacos de grão. E aquele celeiro estava ficando muito pequeno, não estava dando mais conta de amontoar tanto saco. Então ele disse para si mesmo: eu vou derrubar este celeiro, vou construir um celeiro novo, bem maior, vou acumular, vou guardar bastante saco aqui de grão, e quando eu tiver já uma fortuna, né, em grãos, em sacos, eu não vou fazer mais nada, vou deitar sobre esses sacos, e vou dizer para mim mesmo, ele imaginando, né? Come, bebe minha alma, goza, agora você só precisa descansar, não precisa mais trabalhar. E Deus disse para ele assim, né? Deus, vendo aquilo tudo, falou: tolinho, mal sabes que hoje vou buscar tua alma, vou pedir tua alma. Quer dizer, imaginou tanta coisa, estava ali, né? A hora do desencarne estava chegando. Tem uma história, uma psicografia de um espírito que nos diz o seguinte: ele só vivia na posse das riquezas materiais, ele estava pegado àquilo ali. Então ele teve um dia, esse homem, num belo dia, ele teve um dia muito estafante, ele estava exausto, ele trabalhou muito, ganhou uma bolada boa com aquele trabalho, mas apesar de cansado, ele estava muito feliz. Saiu do trabalho no seu carro e estava imaginando como é que ele ia gastar, aplicar aquele dinheiro que ele ganhou. Um trabalho, é certo, né? Mas ele estava muito exausto. Como é que eu vou aplicar esse dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? E com esse pensamento que ia longe, junto com o cansaço físico, ele não percebeu que o sinal estava vermelho, estava fechado, avançou o sinal e desencarnou. Olha ali, morreu, desencarnou na energia do dinheiro, dos bens materiais. A história não acabou, ela vai ficar em suspenso, porque no final nós vamos ver qual foi a ocorrência disso. Então, gente, a riqueza, né, é uma prova muito difícil realmente, pelos arrastamentos que ela provoca. Tanto a riqueza como a pobreza são duas provas difíceis. E não adianta a gente dizer: eu tenho pavor da prova da riqueza. A gente espírita fala, não fala assim, boca miúda um com o outro: eu não quero ser rico, não. Eu tenho muito medo da prova da riqueza, porque eu sei que ela vai me levar a muitos arrastamentos. E por que a gente pensa assim? Porque nós nos conhecemos e sabemos que nós somos muito o que ainda? Qual é o maior mal da humanidade que está lá no livro dos Espíritos? Qual é o maior dos defeitos? O egoísmo. Nós sabemos que nós somos muito egoístas.
E nós sabemos também que a gente gosta das coisas boas da vida, a gente gosta de conforto, a gente gosta de ter dinheiro sobrando para poder viajar, né? A gente gostaria de ter dinheiro para ter todas as facilidades ao nosso alcance, né? Então é uma prova difícil. E a quem mais foi dado, mais será cobrado. A gente tem esse conhecimento. Aquele que encarnou sob as posses de bens materiais, sabe que vai ter muita responsabilidade e vai ter que prestar contas no seu desencarne e na espiritualidade. Mas tanto a prova da pobreza quanto a prova da riqueza são provas que o espírito vai ter que experimentar. Por que Deus dá para uns a prova da pobreza e dá para outros a prova da riqueza? Será que Deus faz distinção entre os seus filhos? Ah, esse aqui eu não gosto muito, vai ser pobrezinho. Ah, esse aqui é o meu predileto, eu vou colocar ele para ser rico. É isso? Não é. Essas provas são como se fossem cenários do nosso processo reencarnatório. Não tem lá as novelas de televisão que uma hora o artista vem pobre, outra hora o artista faz papel de rico. Ih, ela fez papel lá de escrava, e agora é papel de rainha. São cenários em que nós deveremos experimentar, nos experimentar. Como é que eu vou sair em cada uma dessas? Se nós não passamos pela prova da pobreza, com certeza passaremos. E se não passamos pela prova da riqueza, com certeza nós vamos experimentar também. Porque eu tenho que saber se eu sou humilde, tanto na pobreza quanto na riqueza. Eu tenho que saber se eu sou abnegado, resignado, tanto na pobreza quanto na riqueza. Eu tenho que saber se eu sou desprendido quando eu tenho os bens materiais. Então, quem tem mais tem que ter em mente, não é, que tem que aprender a ser desprendido. Nós podemos ter as posses materiais, mas temos que ser desprendidos. Se a riqueza fosse o mal, Deus não teria colocado na face da terra. Se a riqueza fosse ruim, como nós faríamos para o nosso planeta evoluir? Tem que ter gente rica, gente. Tem que ter dinheiro circulando para o planeta evoluir. Como é que a gente vai desenvolver cultura, educação, ciência, pesquisa, saúde, vacinas, as pesquisas tecnológicas todas que tem no nosso planeta, se não houver dinheiro circulando? Não adianta. Se o dinheiro fosse dividido igualmente por todo mundo, ele ia faltar. Não ia poder haver empreendimento. O dinheiro tem que circular, a riqueza tem que circular. O que não deveria circular é o egoísmo, que infelizmente circula muito no nosso planeta. Então nós temos também que nos desvincular até nós mesmos, porque existe no imaginário coletivo da humanidade a ideia de que a riqueza traz felicidade. Nós temos isso no nosso imaginário, não temos? A gente olha uma pessoa assim com muita facilidade material, a gente imagina, puxa, aquele ali deve ter uma vida, né? Não deve ter dificuldade nenhuma, o dinheiro compra tudo. A gente imagina, a televisão serve ainda para reforçar esses modelos. As propagandas, as novelas, que ser rico é ser feliz. E nós espíritas sabemos que a felicidade é uma condição do espírito. O espírito pode estar na pobreza e ser muito feliz, e o espírito pode estar na riqueza e ser muito infeliz, e vice-versa, né? Também tem pobre infeliz, tem rico feliz, né? É uma questão do espírito. Felicidade é conquista do espírito. Haviam 2 meninos, um muito pobrezinho, que não tinha nada em casa. Mal ele podia comer, seu pai só vivia desempregado, era uma luta danada. Mas todo dia, no final da tarde, ele ia para um campinho de futebol, que ele tinha a habilidade do jogador de futebol, ele gostava de jogar bola, ele ia para aquele campinho e ali ele era o rei. Ele jogava bola, driblava, tomava conta, né, dirigia os outros amiguinhos.
Mas sempre ele olhava para uma casa muito bonita que tinha ao lado do campo e ficava imaginando, puxa, menino que mora naquela casa ali deve ser feliz pra caramba. Deve, né, mora nesse casão, deve comer do bom e do melhor, deve ter uma televisão desse tamanho, videogame, deve ter tudo o que ele quer. Como eu gostaria de morar nesta casa. Só que do outro lado, tinha um menino que realmente ele tinha isso tudo. Tudo que o dinheiro pudesse comprar. Tudo que ele quisesse era só estalar os dedos que vinha para ele. Porém, ele olhava todas as tardes para aquele menino que jogava a bola e dizia assim, como eu gostaria de sair dessa cadeira de rodas para poder jogar bola ali naquele campo. Então, uma coisa que um tinha e achava que ia trazer a felicidade, faltava no outro. Então, a felicidade completa não existe, gente. Não existe. Nós só conseguimos garantir a felicidade para nós, não é pela nossa condição social, mas pelos recursos espirituais que nós amontoamos dentro de nós. Quanto mais generosos, mais amigos do próximo, mais fraternos, né? Mais, é isso, generosidade, fraternidade, quanto mais caridosos, quanto mais de boa vontade nós somos, quanto mais prestativos, quanto mais vontade a gente tem de ajudar, de trabalhar pelo próximo, isso é que nos traz felicidade. Um empresário uma vez chegou para o Chico Xavier e disse o seguinte, Chico, eu tenho tudo que uma pessoa possa ter, não tenho problema financeiro nenhum, minha empresa vai muito bem, minha família também é muito boa, minha mulher, meus filhos, mas eu não me sinto feliz, Chico. Aí ele estava à espera de que Chico desse para ele um milagre, fizesse um milagre, né, para ele se tornar feliz, ou quem sabe um passe, uma oração milagrosa. Chico aqui, vou aqui, falo com o Chico, ele ora, me dá um passe e eu vou sair daqui feliz da vida. Sabe o que é que Chico respondeu para ele? Meu amigo, o que você precisa é a alegria dos outros. Alegria dos outros. O que é a alegria dos outros? Trabalhar para ajudar o outro, para tornar o outro mais alegre. Ele era empresário, ele tinha essa possibilidade, essa oportunidade de ajudar o outro, de trazer alegria para a criança, de trazer alegria para idosos, de fazer a sua fortuna fluir de uma maneira melhor, frutificar. Aí ele se tornaria uma pessoa feliz, né? A riqueza realmente nos traz muita responsabilidade. E a gente, quando fala em riqueza, está imaginando só os muito ricos, né? Fala riqueza, pô, eu não sou rico. Todo mundo está pensando que, pô, eu não sou rico. Eu sou classe média, ainda bem que eu não sou rico. Eu tenho, dá para minha sobrevivência, mas não tenho muito, não tenho para esbanjar, igual muitos têm. Mas todas as posses que nós temos dentro da nossa condição social servem para que nós possamos ser mais prósperos em relação à ajuda para os outros. E também não é só a riqueza material que nós temos que empregar, não. Nós temos que empregar todos os talentos que Deus nos confiou. Cada um de nós, se olhar para si, vai ver quantos talentos possui. Todos nós encarnamos aqui com talentos. Quem ainda não descobriu qual é o talento que tem que procurar descobrir. Tem uns que são mais generosos, tem uns que gostam de servir, tem uns que são pau para toda obra, não tem? Tem gente que é pau para toda obra, como a gente diz. Chamou, eu vou ajudar, chamou, eu vou servir. Tem gente que tem o talento da paciência, da abnegação, não é? Tem talentos materiais, da inteligência, gente. Quem nasceu com o talento da inteligência, do conhecimento, que é uma grande riqueza, deve usar esse talento para ajudar o próximo. Vá até lá no seu emprego, não é só para ganhar dinheiro, não. Usa o talento da inteligência para promover, para ajudar aquele que tem menos talento, aquele que tem dificuldade intelectual. Vá lá, senta do lado, ajuda, não é? Ajuda a empresa onde trabalha a melhorar, seja responsável por isso. São talentos. Nós vamos ser responsáveis pelos talentos, que é a riqueza que nós temos, riqueza espiritual que Deus nos deu. Senão nós vamos ficar
igual aquela parábola dos talentos, em que um senhor foi viajar e pegou 3 trabalhadores e deu moedas para cada um. Quando voltou, um ano depois, foi pedir contas. Um tinha dobrado, o outro também. Senhor, aqui dobrei. O outro, com medo do senhor, enterrou os talentos. Eu fiquei com medo, não mexi não, enterrei. O que essa parábola quer nos dizer? Que nós não podemos enterrar os nossos talentos, as facilidades que nós temos. Tem gente que é tão talentoso moralmente, né? Pessoas tão boas, outros são tão talentosos intelectualmente. Vamos ser prósperos, vamos usar isso, vamos estar atentos para a hora em que nós podemos utilizar esses talentos, não é? Porque nós vamos ser cobrados, né? Então, a prova da riqueza é difícil porque ela facilita os abusos morais. Quanto mais tenho, mais eu posso ter, mais eu quero ter. Eu, às vezes, me acho, porque eu tenho muito dinheiro, tenho uma condição social boa, tenho títulos de cargos, sou doutor fulano de tal, eu me acho acima de todo mundo. Aí eu olho para as pessoas de cima a baixo, eu não dou bom dia para o porteiro, exijo que o porteiro me chame de doutor, às vezes eu não sou doutor coisa nenhuma. A gente fala dessas coisas, que isso faz parte da nossa rotina, né, da nossa vivência. Às vezes o cara tem um cargo, ou ele só tem dinheiro, não é doutor, e ele quer que os outros o tratem de doutor, porque ele tem poder, ele tem dinheiro. Para ele, o dinheiro é o que vale, o dinheiro é que compra tudo. O dinheiro é excitante do orgulho e do egoísmo. Leva o homem a se tornar insaciável, tanto que quem mais tem, mais quer. Podem reparar, o pobre que está acostumado a não ter nada ou ter aquilo limitado, né? Ele sabe, não, eu só tenho isso, eu só posso usar isso. Quando ele ganha uma coisa a mais, quando chega alguma coisa assim de surpresa, que felicidade, não é verdade? Ele saiu daquela rotina dele, que felicidade, aquilo, ele não estava esperando por aquilo. Como ele se torna feliz? O rico não. Ele está tão acostumado a ter, que nada tem mais graça. Então ele procura os excessos. Ele procura festas exorbitantes. Já observaram jogadores de futebol? Tem vários aí na mídia que a gente vê, que vieram de meio pobre. Muitos dizem que não tinham nem como ir treinar, que faltava dinheiro para passagem. Não tinham como se alimentar bem em casa, mas o cara era talentoso. Aí chegou a um determinado patamar que tem dinheiro para jogar pela janela, para jogar fora. Então, ao invés dele se lembrar do tempo em que ele não tinha dinheiro nem para comer e ajudar o próximo, poxa, eu vou lembrar dos meus irmãos menos favorecidos, vou trabalhar pelo bem, não. Ele começa a ficar insaciável. É só a gente se lembrar aí de vários aí. Insaciável, começam a fazer umas coisas excêntricas, tanto jogador de futebol como até cantores, né, que fazem sucesso muito rápido, ganham muito dinheiro, né, que vieram de camada muito pobre, esses sucessos populares aí que bombam e o cara ganha muito dinheiro. E eles começam a ser excêntricos, né? Festas excêntricas, coisas esdrúxulas que a gente fica, meu Deus, para que tudo isso? Por que não emprega o dinheiro numa coisa melhor? Por que não vai ajudar uma instituição de caridade, um orfanato, um asilo? Então, esses também, que conheceram a pobreza e hoje estão ricos, vão ser responsabilizados com maior força do que aqueles que já nasceram na riqueza. Muitos, né? A riqueza nasce de pai para filho, já nascem na riqueza e também esbanjam, mas esses não sentiram na pele a dificuldade da pobreza. Agora, aquele que sentiu da dificuldade e esquece e olha para o seu irmão com orgulho, olha para o seu irmão com distanciamento, não acata as súplicas de ninguém. As pessoas rogam, às vezes imploram por uma ajuda, e eles, não é comigo, não é problema meu, não se sensibilizam com a dor do próximo, vão ser julgados, né, de maneira diferente na hora do seu desencarne. O dinheiro em si, ele não é bom nem ruim, né? Dinheiro é um papel. Dinheiro é bom?
Ai, não é bom ter dinheiro. Tem gente que tem medo de ter dinheiro. Ai, não é bom ter dinheiro. Ai, o dinheiro é ruim. O dinheiro não é bom nem ruim. Depende do emprego que nós fizermos dele. Né? Como o Papa Francisco tem a seguinte frase, ó: o dinheiro tem que servir, não governar. Então nós temos que pensar, será que sou eu que governo o dinheiro ou é ele que está me governando? Será que eu estou me tornando escravo do dinheiro? Será que estou me escravizando a ele, que eu não estou me satisfazendo e quero mais, mais e mais, e ele está me escravizando a ponto de eu não poder mais ter tempo para mim, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo para minha família, eu não posso observar os meus filhos crescerem porque eu estou nessa energia. Eu tenho que ganhar mais, mais e mais. A felicidade nunca está onde eu estou, está lá longe onde eu a ponho. E como eu a ponho sempre mais longe, eu nunca tenho a felicidade. Ela não está aqui. A gente tem que ser feliz com a condição que nós estamos, né? Esse é o grande segredo, ser feliz com a condição em que estamos. O que vier, o que a gente conseguir conquistar, é lucro. Mas vamos estar felizes, que quem está feliz com o que tem por dentro, ele não vai se sentir infeliz com os reveses da vida. Porque ninguém impede que um rico perca a sua fortuna. Nós temos até um caso célebre aqui, né, no nosso estado, de um rico que já, apesar de não estar pobre, mas já perdeu grande parte do seu patrimônio. Né? Então, nós podemos, estar rico pode perder o patrimônio. Quantas pessoas perdem o que conquistaram? E quantas, às vezes, que você nem imagina, elas, subiram de padrão de vida. Mas isso não tem que ser condição para nosso desespero. Temos que estar felizes, agradecer a Deus, como diz Paulo de Tarso. Ele diz o seguinte, Paulo de Tarso. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Ele diz que se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastam da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. Né? Então, traduzindo para a época de hoje, se temos o que comer e com o que nos vestir. Gente, se a gente tem onde morar, o que comer, o que vestir, o dinheiro por nosso remédio, vamos dar graças a Deus. Vamos estar felizes que muitos não têm. Não vamos invejar, não vamos ter ciúme do vizinho que vai todo ano para a Europa. Eu não consegui nem conhecer o Nordeste, ele vai todo ano, como é que pode? Eu mereço ficar com aquela sensação, né, de inveja, que o pessoal diz que é até uma inveja branca, né? Puxa, tudo para ele é facilidade para o meu vizinho, para mim é tudo uma dificuldade, porque eu preciso desta prova. Eu estou na condição social que eu preciso. Eu estou com a família, com a profissão, com tudo que eu preciso para me desenvolver, para eu progredir espiritualmente. Então, vamos parar de nos comparar com os outros. Vamos parar de entrar nessa onda consumista que a gente entra, né? Nós entramos muito na onda consumista, achando que só vamos ser felizes se tivermos aquela roupa da moda, aquela joia linda que a televisão mostra. Agora é bom que a gente não pode nem mais usar joia, né? Nós estamos numa época que está favorecendo o nosso desprendimento, que nós não podemos usar, a gente não pode usar nem um simples cordãozinho de ouro, que a gente tem medo. Então a gente tem a gente não pode ter. Não pode ter um relógio mais bonitinho, tem que ter aquele velhinho mesmo, que se levar, levou, a gente não vai ficar, meu relógio que eu custei tanto para comprar. Então até está favorecendo o nosso desprendimento. Né? A gente tem que parar com essa mania de se apegar às coisas materiais. Se nós abrirmos o nosso guarda-roupa, com certeza a gente acha uma série de roupas que estão lá, que a gente tem um apego, esperando emagrecer, ou porque custou muito caro, eu custei para comprar aquilo, eu não posso me desfazer de jeito nenhum. Todos nós temos isso, gente. Se a gente não fosse assim, já seríamos perfeitos, não estaríamos mais nesse planeta. Eu não posso. Eu lembrei outro dia da Dalila palestrante aqui, que já foi da casa. A Dalila estava contando uma vez, eu vi um vídeo uma vez de uma palestra dela, que ela disse que foi doar quentinha, né? O trabalho dela de quentinha. E nesse trabalho de quentinha, era inverno, eles também doaram cobertores.
Aí tinha um menino lá, 2 meninos lá de rua, moradores de rua. Um deles não ganhou o cobertor. Aí o garoto ficou desesperado. Ele brigava com o outro, ele fez uma malcriação que queria cobertor. Ela, meu querido, a gente não tem mais. Aí ela disse que alguma coisa disse assim para ela, dá o teu casaco. Aí ela, ai meu Deus do céu, meu casaco novinho, que eu adoro esse casaco. Mas quando ela ouviu aquilo, ela falou, não posso deixar de dar. Tirou o casaco e deu para o menino. Aí ela mesma confessou, gente, vocês acham que eu dei aquele casaco com aquele amor? Não, eu dei porque a gente sabe que a gente não pode se apegar, porque a gente tem que ajudar o próximo, que a gente tem que socorrer. Mas eu estava apegada ainda. Então a gente não vai se enganar a nós mesmos. Mas vamos só lembrar de que o apego é um dos maiores obstáculos para o nosso desprendimento no outro lado. O apego está lá no Livro dos Espíritos. O apego aos bens materiais. Isso é meu, ninguém mexe. Isso é meu, eu não empresto para ninguém. Tem gente que vive assim. Gente, quem é que nunca viu uma pessoa, eu conheço vários, pessoa idosa, quando eu estou falando idosa, assim, lá próximo dos seus 90 anos, bem idoso mesmo, que a gente sabe que tem, assim, um padrão de vida bom, conhece, sabe que tem dinheiro até investido, guardado, essa coisa toda, né? E se algum parente necessitado mesmo, necessitado no caso de uma doença, for solicitar ajuda, infelizmente eu não posso ajudar não, porque eu tenho muitas despesas, não dá, eu não posso, e a gente sabe que ele poderia ajudar. Aí a gente fica pensando assim, né? O que uma pessoa que está na faixa dos 90 anos espera tanto da vida? Apesar de hoje os idosos estarem durando bastante, né? Durando, o pessoal tem uma contraparente lá na nossa família que fez agora 106 anos. Parente, cunhada da minha tia, quer dizer, não é meu parente, é contraparente, aquela coisa toda, né? 106 anos. Não está muito lúcida não, mas está lá durando. Cuidou da saúde a vida inteira. Quer dizer, nós sabemos que os idosos estão durando mais, que hoje em dia tem mais recurso, a medicina, muito remédio, né? A gente tem mais cuidados. Mas uma pessoa de 90 anos, ela fala assim, não, vou ser desprendido, né, gente? Vou procurar ajudar. E tem gente ali, não vou mexer de jeito nenhum. Isso aqui é meu. Um conhecido de Chico Xavier, essa história está naquele Lindos Casos de Chico Xavier. Ele se chama Os 10 talentos, não, que talento, estou com talento, os 10 réis. Deixa eu ver aqui, é uma moeda, toda hora troca, né? A história se chama O Homem dos 20 Contos. Ele frequentava o centro Luiz Gonzaga e dizia o seguinte, Chico, estou rezando todo dia lá no centro para eu ganhar na loteria. Aí o Chico já se espantou com aquilo, né? Não, porque se eu ganhar na loteria, Chico, eu vou dar 10 contos. Eu não sei quanto vale não, mas devia ser um bom dinheiro, né, na época. Vou dar 10 contos, 20 contos, gente, 20 contos para o centro. Tomara que eu ganhe. Aí tá, né? Eu acho que ele insistiu tanto na jogatina que um dia ele acabou ganhando não só os 20 contos, mas ele ganhou 200 mil cruzeiros. Devia ser uma bolada boa. Aí ele ficou muito contente, é lógico, e disse assim, vê se pode, como a gente fala bobagem, né? Vê se pode, eu dizia que ia dar 20 contos para o centro. Cada bobagem que a gente fala, deu coisa nenhuma. Passou 14 anos da sua vida gastando, botando dinheiro fora, né? Gastando.